tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício sobre distância entre dois pontos. Calcule a distância entre os pontos A, 2 e menos 2, e B, menos 4 e 0. Lembrando que todo ponto que existe, ele é formado de duas coordenadas, né? Ou seja, dois valores. O primeiro valor, que é o que fica antes da vírgula, é o x, né, do ponto que foi dado. E o segundo valor, que fica depois da vírgula, é o y deste ponto. Vamos pegar aqui o ponto A como exemplo. Nesse ponto A, o número 2 é o x do ponto A e o menos 2 é o y do ponto A. Se a gente pegar aqui o ponto B, o menos 4 é o x do ponto B e o 0 é o y do ponto B. O que o exercício está pedindo para fazer? Determinar, né, ou calcular a distância entre esses dois pontos. Para a gente fazer isso, vamos utilizar uma fórmula, né? Então, qual vai ser essa fórmula? Eu vou escrever aqui a fórmula, que é o seguinte, distância de AB, né, porque são os dois pontos que foram dados, vai ser raiz, aí você vai pegar x do ponto B menos x do ponto A elevado a 2, mais, vamos fazer a mesma coisa aqui, só que usando agora o y. Então vai ficar y do ponto B menos y do ponto A elevado a 2. Como a gente já sabe qual é a fórmula, vamos substituir os valores aqui na fórmula. Então, distância de AB vai ser igual a raiz. Quem é o x do ponto B? O x do ponto B é o menos 4, né? É o valor que fica antes da vírgula aqui no ponto B. Aí menos. Quem é o x do ponto A? O x do ponto A é o número 2. Como ele é positivo, a gente simplesmente acrescenta ele aqui. Então põe aqui o 2. Elevado ao quadrado, que é o da fórmula. YB. Quem é o YB? É o segundo valor, né, do ponto B. Então, no caso, é o 0. Então, 0 menos. Quem é o YA? O YA, a gente vem aqui no ponto A e pega o segundo valor. O segundo valor do ponto A é o menos 2. Só que ele é negativo. Então, menos e menos, né? Esse menos aqui é esse da fórmula, tá? Então, menos e menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais 2 elevado ao quadrado. Vamos resolver agora dentro dos parênteses. Então, distância de AB é igual a raiz. Menos 4 com menos 2, você vai repetir o sinal, porque eles são iguais, e vai somar os números. Então, vai dar menos 6 elevado ao quadrado, mais 0 mais 2 vai dar 2, aí vai ficar 2 ao quadrado. Os resultados eu vou sempre deixar dentro do parênteses, tá? Por quê? Porque eu ainda vou ter que resolver uma potência. Então, distância de AB é igual a raiz. Vamos resolver agora as potências. Menos 6 ao quadrado vai dar 36, né? Toda potência com expoente par, o resultado é positivo, né? Ou senão você multiplica menos 6 duas vezes. Aí menos com menos dá mais e o resultado vai dar 36. Mais, 2 ao quadrado, 4. Vamos resolver agora a soma. Então, distância de AB é igual a raiz, somando 36 mais 4 vai dar 40. Bem, só que aqui, esse número aqui, ele não tem raiz exata. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor esse número para saber se é
se ele dá para decompor. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui, ó, 40, passa uma barra vertical e começa a dividir pelos números primos, na ordem. O número 40 divide por 2? Divide. Então a gente coloca o 2 aqui, ó. 40 dividido por 2 deu 20, ó. Novamente, o número 20 divide por 2? Divide. Então a gente coloca o 2 aqui e o resultado aqui, ó, 10. Novamente, o número 10 divide por 2? Divide. Então a gente coloca o 2 aqui e o 5 aqui embaixo. O número 5 divide por 2? Não. Qual é o próximo número primo depois do 2? Vai ser o número 3. O 5 divide por 3? Não. Qual é o próximo número primo depois do 3? Vai ser o número 5. 5 divide por 5? Divide. Então a gente coloca o 5 aqui, ó, e o resultado aqui vai dar 1. Bem, vamos agora pegar esse número aqui, né, que a gente já fez a decomposição dele, e vamos escrever ele em forma decomposta, ou seja, em forma de potência. Então, ó, distância de AB é igual a raiz. Quais são os números que apareceram aqui? Apareceu o número 2, ó, 3 vezes, e o número 5 uma vez. Só que tem um detalhe, ó. Como a gente tem aqui, ó, raiz quadrada, significa que o número que a gente tem aqui, ó, é o número 2. Então, para facilitar a resolução do exercício, vamos pegar os números que apareceram aqui, ó, sempre de 2 em 2. Então, ó, 1, 2, aí apareceu 2 uma vez, né? Então deixa ele sozinho, e o 5 uma vez. Então, como é que a gente coloca aqui? Ó, 2 ao quadrado vezes 2 uma vez e vezes 5 uma vez. Lembrando que esse expoente 1 aqui, ó, a gente não precisa escrever ele, tá? Então fica a critério seu. Se você não quiser colocar o número 1 aqui, ó, não tem necessidade, beleza? Bem, como eu já falei, o número que tem aqui é 2. O expoente desse 2 também é 2, ó. Então a gente vai cortar esse 2 aqui. O expoente do 2 é 1, né? O 1 não é igual a 2, então a gente deixa o 2 quieto. O expoente do 5 é 1, né? Como 1 não é igual a 2, então a gente deixa ele quieto. Então a distância de AB é igual. Esse 2 aqui, ó, ele vai sair da raiz. Por que ele vai sair da raiz? Porque eu peguei o expoente dele, ó, e cancelei. Então esse 2, ó, sai da raiz, e esses outros dois números aqui, ó, eu vou multiplicar eles e vou deixar dentro da raiz. Então como é que ficaria a resposta? 2 raiz de 10. Né? Porque 2 vezes 5 é 10. E aí acrescentamos a palavra unidades, ou a gente pode escrever ela abreviada. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.